Diletos amigos, saudações a todos. Retornamos aqui com a segunda parte do episódio sobre cabelos. E faz parte da mesa a doutora Alessandra. Obrigada, Anderson. Doutora Cecília. Obrigada novamente. E novamente, doutora Sandra, nossa convidada. Obrigada. Bom, esse episódio a gente vai abordar um pouco de mitos, né, sobre queda de cabelo. O episódio passado a gente conversou sobre a tricologia, né, e você explicou, foi conversado como é feita a análise, né, para ver do doente, né, que cai ou não o cabelo, né. Bom, a gente podia retornar nesse ponto, né. Falar sobre tratamento, sobre né? o tratamento. E aí, sobre o tratamento, a gente tem uma série de mitos, né? Ou, na verdade, tem muita coisa que eu quero saber também, porque eu também... Tinha um livrinho de simpatia, você Eu vou ler, vou procurar lá em casa. Eu nem vou contar que antes da gente ter o Energizar em casa, eu tinha o shampoo de Jaborandi. Mas Jaborandi tem evidência, não tem? Mas tem. o Anderson O nome só, da né? planta é Pilocarpus Jaborandi. Então, Então, mas o Anderson só comprava o shampoo de Jaborandi, assim, eu não sabia se funcionava ou não. Cheiro, não. Mas o shampoo de Jaborandi era obrigatório. Essa é... Sacanagem. Mas pelo menos você não colocava aquelas vitaminas de cavalo no shampoo. Quem disse? Uai. Anticoncepcional no shampoo. Anticoncepcional no Quem não colocou? shampoo. Não, mas Eu não pus assim, não, mas tudo bem. Mas muita conversando gente assim, Eu coloquei. põe. eu acho que precisa esclarecer a nossa audiência o que realmente é verdadeiro ou não. Porque vocês falam, o peso da palavra de vocês aqui no programa é muito Não, pesado. então, exato. Então, assim, a gente vai falar Então. que, na verdade, assim, algumas coisas a gente até nem sabe. A gente porque podia até começar observacional. realmente com o Jaborandi. Mas já falamos, o Jaborandi resolve. Ele é bom, lógico, ele sozinho, não, ele é um vasodilatador. Sozinho ele realmente não resolve tudo, mas ele tem uma questão científica que tem a sua verdade. Isso. Eu acho que é importante pontuar, por exemplo, quando a gente fala de shampoo, o shampoo, ele não é de longa permanência no couro cabeludo, né? Então, será que alguns ativos realmente permeiam pela pele do couro cabeludo? Né? Então, tudo vai depender da tecnologia, da inovação ali, da formulação do shampoo, né? Então, hoje a gente pensa muito nos extratos, né? Vegetais, extrato de jaborandi, extrato de alecrim, né? O shampoo em si, ele consegue atravessar a pele? Então, tudo depende da tecnologia, né? Quando a gente, de repente, tem nanotecnologia, quanto tempo esse shampoo vai ficar em contato com a pele do couro cabeludo, né? Então, isso é importante. Talvez uma leve dilatação bem periférica, bem superficial, ok. Porque eu vasodilatando, eu consigo melhorar o aporte de nutriente para o folículo piloso, que é aquele mini órgão que forma o fio de cabelo. Mas o ideal que a gente pensa em realmente estimular seriam as lotions, as loções, os tônicos, que realmente você aplica e ali fica durante longas horas. Aí sim eu acredito que realmente anti-queda, né, previne queda, mas o que a gente tem que tomar cuidado é com as receitas caseiras, né? Eu lembro que na época da pandemia eu abri a rede social assim que mais tinha, né? Não pode sair de casa, como vou cuidar do cabelo, né? Aí vão bater ovo com maionese, com um iogurte, com abacate. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que trabalhar com ativos que sejam realmente de ação capilar. Óleo de coco é bom? Ele tem a intenção dele, ele foi preparado com um veículo para capilar? Ok, mas culinário, não. Né? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui no Semcast, nós temos um manifesto, né? E parte desse manifesto é o nosso compromisso com a ciência, isso. Né? Claro, a ciência ela pode mudar, mas é justamente esse ponto, né? Não falar aqui coisas que, sei lá, o abacate funciona para... Exato. Então, essa é a importância da gente procurar... esclarecer essas dúvidas, realmente. Isso. É que você falou que o ativo, ele existe, mas a preparação dele... Né, tem que ser adequada para a utilização correta. Até porque quando você pensa em criar uma linha, quantos profissionais que não estão por detrás daquela linha, daquela marca?
temos engenheiros químicos, farmacêuticos, né? Então, tem todos eles trabalhando para desenvolver o melhor cosmético, a melhor linha para ter uma performance que o cliente final espera, né? Então, isso que é muito importante. E tem um detalhe também, que foi o que você falou sobre tecnologia. Você chegar na sua casa, bater abacate com limão, com não sei mais o quê. O quanto isso realmente vai penetrar? O quanto isso realmente vai ter uma ação? Porque você precisa de uma engenharia, você precisa de... Se isso não fosse importante, a gente tinha ficado nesse shampoo ou nessas receitas caseiras que eram feitas lá atrás. Mas é que, às vezes, o conhecimento básico de ciência, né, ele não é difundido. Esse que é o problema. Então, eu acho que a função aqui é justamente... Sim, por isso que eu quero chegar nesse ponto, assim, né? Esclarecer, exatamente. Se realmente isso funcionasse, a gente não teria, talvez, uma das maiores indústrias no mundo, que é a de tratamento capilar. Desenvolvida por N empresas. Sim. Então, assim, é importante que a pessoa tenha essa noção de que essas receitinhas caseiras não vão trazer grandes benefícios ou até piorar uma situação. Porque, de repente, você pega um óleo, coloca no couro cabeludo que é oleoso, você piora, de repente, uma dermatite seborreica que essa pessoa tem. Então, não serve para todo mundo. Sim, não. Né? E foi o que conversou-se aqui no passado. No episódio passado, sobre a individualização do tratamento. Exato. Bom, foi conversado aqui também sobre a gestante ter o cabelo bonito, né? Uhum. E assim, um outro mito é esse do anticoncepcional no shampoo. Ai, Deus. Pela cara das senhoras, eu vejo que isso não tem um fundamento, né? Uma perda de tempo. Não, porque então, exatamente isso. Pensando que o estrógeno é um hormônio que alarga a fase anágena do folículo, que é a fase de crescimento do fio. Muita gente, sei lá, né? Alguém deve ter falado... De repente, se eu passar na cabeça, vai dar. Não funciona. Não. Então, não funciona. E eu me lembro quando eu era adolescente de ler esses negócios Nossa, não vou nem avisar qual revista que eu lia. Não, porque já não existe mais. Gente, mal melhor não, né? Não, gente. Mas naquela época já falava, não põe, não resolve. 30 anos atrás. Então, assim... Eu acho que seria muito mais eficaz, ao invés de pensar em colocar comida, alimentos, nutrição no cabelo e couro cabeludo, é comer realmente, né? Ter uma alimentação funcional, que a gente fala, né? Aquele prato colorido, porque muito dos nutrientes que vêm dos alimentos que a gente come, que vai trazer um cabelo mais forte, né? Então, eu penso nesse sentido. Porque, na verdade, assim, é verdade isso. Você tendo uma alimentação adequada, você fornece aquilo que o organismo precisa. Isso. O que é errado, né? Vamos assim, errado não, né? O que não é comprovado é que você usar isso de uma forma direta, ele funcione. Vitamina A, sei lá. Como vitamina A. Isso. Não use vitamina A no cabelo, use, não sei. Eu sempre brinco assim, que cabelo e unha é supérfluo no nosso organismo. Você vai sobreviver se ficar sem cabelo, se ficar sem unha. Então... Quando você se alimenta, o organismo ele vai direcionar para aquilo que é extremamente necessário para que você continue vivo. Então, o que vai sobrar para o cabelo? Quando você come direito, e aí ele fala assim, sustentei tudo o que precisa. Então, é como você juntar dinheiro. E aí você junta dinheiro para pagar seu carro, seu apartamento, mas, sei lá, teve um mês que você trabalhou um pouco a mais, sobrou um pouquinho, você comprou uma bolsa. Aí você vai comprar a bolsa. Então, é exatamente a mesma coisa. O organismo vai lá, sustenta aquilo que é importante, e o que sobra, ele fala, agora eu posso sustentar o supérfluo, que é o quê? Cabelo e unha. Então, a hora que você se alimenta adequadamente, que você tem os nutrientes que você precisa para manter o seu corpinho de pé, ele vai nutrir aquilo que é importante. É importante que a gente saiba que vitaminas, de um modo geral, não fazem o cabelo crescer e tudo, mas parte das quedas de cabelo podem estar relacionadas com deficiências nutricionais. Sim. Porque no nosso couro cabeludo, o nosso couro cabeludo pode servir de reserva de algumas, por exemplo, ferritina, que é o ferro ligado à proteína. Uma parte fica estocadinho lá nos nossos folículos. Se a pessoa tem uma anemia, onde ele vai recrutar?
uma parte de lado, por isso que cai o cabelo, quando a pessoa tem anemia. Então, a deficiência de alguns nutrientes faz com que o cabelo caia. Mas também não adianta sair tomando vitamina a torta e a direito por aí, dizendo, ai, minha queda de cabelo é só porque eu não como direito ou porque eu tô com queda de cabelo, vou tomar vitaminas. Também não vai interromper se este não for o problema. Né? Sim. Igual no episódio passado, foi justamente isso que a gente tentou deixar claro à audiência, né? Que precisa de uma avaliação. Às vezes você está tomando vitamina à toa. Isso. Até porque excesso de vitamina também pode causar queda, né? Exatamente. De cabelo, né? E eu acho que é importante, já que a gente está falando de colocar, né, alguns no couro cabeludo e no fio, em shampoo. Então, quando a gente fala, eu quero que o meu cabelo cresça. Será que se eu cortar o cabelo, meu cabelo vai ter mais força? Vai crescer mais? Plantinha, Será que se eu corto na lua crescente, lua cheia, vou ter o cabelo mais cheio, né? Então, realmente tem algumas coisas que são mitos, né? Será que se eu cortar com o cabelo com uma profissional que está gestante, o meu cabelo vai crescer mais? Não, gente. Suco amarelo, será que tinha uma lenda, um mito antes, né? Ai, toma esse suco amarelo que seu cabelo vai crescer 5 centímetros no mês. Uau! Né? Que tinha isso? Né? Era tangue, né? Não sei. Que suco, então, né, de abacaxi. Então, tomar muito cuidado o que realmente é verdade, né? Será que o cabelo, o folículo piloso, ele tem capacidade de fazer com que o fio cresça mais do que 1 centímetro, 1,05 no mês? Se eu corto na lua X, se eu tomo suco, se a grávida cortou meu cabelo, o que você acha, doutora? O que determina a velocidade de crescimento? A gente consegue interferir? Melhorar? Eu acho assim, a primeira coisa que interfere genética. Isso. Né? Tem pessoas que crescem um pouquinho mais do que 1 centímetro por mês, porque são aquelas Rapunzel, né? Então, essas pessoas isso é uma questão genética. Outra, doenças capilares podem interferir. Androgenética, por exemplo. Por que a pessoa vai diminuindo e vai ficando careca? Porque esta fase anágena, que é essa fase de crescimento, ela vai reduzindo gradualmente. Sei lá, se na adolescência durava 3 anos, 4 anos, aí quando ele começa a sofrer a ação dos hormônios e da doença, diminui para 3, que diminui para 2, e que aí cai para menos de 2, que aí já é uma fase realmente menos do que 2, já é patológico, né? Então, essa diminuição também do tempo da fase anágena também determina, e aí tem uma determinação por doença. Pessoas que passaram por quimioterapia, passaram por alguns tratamentos que também podem interferir, que geralmente depois da suspensão disso volta a crescer num tempo normal. O que a gente vê, por exemplo, especialmente agora depois do minoxidil oral, eu não vou dizer que talvez cresça mais do que 1 centímetro para a maioria das pessoas, mas para quem tinha um problema capilar, que diminuiu essa fase anágena, ele tenta voltar, o tópico também faz isso, óbvio, né? Mas ele volta ou tenta voltar o mais próximo, talvez, do que a pessoa tinha, para pelo menos voltar a ciclar a cada 2 anos esse fio. Ele fica nessa fase anágena por um tempo maior. Então, se a gente pudesse dizer que tem alguma coisa, talvez o minoxidil nessa questão aí de voltar a alargar a fase anágena que foi encurtada, ou numa alopecia androgenética, ou numa pessoa que tem um eflúvio telógeno crônico, que é aquela pessoa que não tem androgenética. Tem pessoas que podem ter as duas coisas, mas não tem androgenética, mas ela de tempos em tempos, nossa, meu cabelo agora voltou a cair, agora parou. E aquela pessoa que às vezes não passa do cabelo aqui da área do ombro, né? Porque o cabelo, a fase anágena dela é muito próxima, às vezes de 2 anos. Tá curta, exatamente isso. Então, algumas medicações podem ajudar a dar uma alargada ou aumentar um pouco mais essa fase anágena. Aí você tem uma velocidade de crescimento que volta a ser muito próxima, ou talvez 1 e alguma coisa. Eu acho que é importante pontuar, que nem quando às vezes quando eu faço avaliação, eu gostaria que o meu cabelo fosse mais grosso. Você já teve o cabelo grosso alguma vez na sua vida? Eu gostaria de melhorar a parte bitemporal frontal.
como que você era? Você já teve essa área preenchida? Isso é muito importante. Não adianta, a gente não vai prometer uma coisa que a pessoa não vai alcançar, né? A gente pode melhorar a condição dela naquele momento, já que realmente ela já teve um cabelo um pouco mais espesso, né? Já teve essa área já mais preenchida, com uma melhor densidade, aí sim a gente consegue reverter. Sim. Agora, uma pessoa que nunca teve, o cabelo sempre foi fino, não tem como a gente... Porque isso é genético. Isso é genético, exatamente. Né? Não tem como a gente brigar ainda com a genética. Bom, e com relação por exemplo, o shampoo, né? Mas principalmente a mulher e o homem também, né? Pinta o cabelo. Isso aí tem alguma evidência de que piora, que cai mais, cai menos? Então, eu sempre digo que, de um modo geral, essas intempéries, né, que a gente tem de pintar o cabelo, fazer chapinha, luzes, etc., de um modo geral, não fazem cair cabelo, eles fazem quebrar. Luzes, principalmente, né? Porque a gente tira a melanina. Isso. Luzes é o quê? Mechas, descoloração. Só para não confundir com terapia. Tá, desculpa. Não, então, deve ficar loira. Porque você tem que abrir toda a cutícula da haste. O pó descolorante entra no córtex, que é a camada média do fio, né? Assim, tem a cutícula, a córtex, e os fios terminais tem a medula. E aí, a melanina tá nesse córtex. Aí ele tira essa melanina, que ajuda, inclusive, também a manter esse cabelo mais grosso. Sim. Né? A melanina. Então, todo esse processo de tudo que a gente faz, as luzes, que são essas mechas, são a pior coisa que a gente pode fazer para um fio. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar muito frágil, muito poroso. Então, ele quebra. E tem pessoas que, às vezes, juntam coisas. De querer ser loira, mas quer ser lisa também. Aí, vai lá e faz um alisamento por cima. São coisas incompatíveis. E, às vezes, quebra o fio aqui, muito perto do couro cabeludo. E tem um alisamento que é com formaldeído. A famosa chapa, como fala? Progressiva. Exatamente. Isso aí eu só vou terminar o raciocínio. Nada, não, tem problema, o raciocínio. Porque daí, o que acontece? O que às vezes faz cabelo cair com isso é quando a pessoa, por exemplo, faz uma alergia à tinta, ao alisamento, ao utilizado para o alisamento. Aí ela faz um processo inflamatório no couro cabeludo que não tem especificidade para o folículo, mas faz um processo inflamatório que também pode envolver folículos, e aí o cabelo pode cair por causa do processo inflamatório de um processo alérgico, por exemplo, que essa pessoa teve a este produto. Já vi alopecias secundárias a ter ido num cabeleireiro e usou, sei lá, se foi uma tinta ou se foi algum alisante, e a pessoa ficou realmente, tinha uma perda de padrão capilar que não se encaixava em nada, e conversa vai, conversa vem, e aí ela soltou que tinha tido um processo inflamatório muito severo por causa de uma alergia muito importante que ela teve. Aí, nesses casos, o cabelo pode cair mesmo. Mas, de um modo geral, sempre bom, óbvio, você vai perguntar para o seu médico, vai perguntar para a sua tricologista se você pode fazer o uso delas. Mas, de um modo geral, não tem maiores, não cai, né? Mas, em relação à progressiva, a progressiva é um tipo de alisamento, né, que surgiu a partir do formol, usando altas quantidades de formol numa tentativa de desfazer algumas das forças que a gente tem no cabelo, só que ela não tira completamente essas forças como são os alisamentos. Por isso que ela é temporária, né? Mas o fio nunca mais volta também a ser o mesmo, enquanto você não vai cortando. E muitas... Eu tenho esse passado de ter feito, muitos anos atrás. Antes desse conhecimento adquirido. É perdoável. Você invoca aquela utilização do perdoável, não sabe o que fazia. Eles que faziam, exatamente, era leiga. E aí, tá na faculdade ainda, um pouquinho depois, mas enfim. Aí, o que hoje, até alguns grupos de discussão, porque quando você alisa, depois você vai fazendo o retoque aqui da raiz, né, para quem faz o alisamento e tal. Mas algumas pessoas que fizeram progressiva não voltam a ter a raiz depois
como antes. Como antes, exatamente. Nossa, mas por quê? Então, parece que existem alguns estudos, alguns trabalhos mais recentes, isso não é comprovado ainda, que talvez o formol tenha alguma absorção pelo couro cabeludo, alterando todo esse ciclo. Alterando. E aí altera as forças que a gente tem, especialmente das pontes de sulfeto, que são as mais potentes, que é a que faz, né? Quanto mais angulação, dependendo, a gente tem um cabelo mais liso ou mais enrolado por causa dele, né? Dessas pontes de sulfeto. E elas talvez alterem essas. Isso não é positivo, né? Porque o formol é cancerígeno. Então, eu sempre achei que o formato do cabelo era pelo jeito que nascia. Também, pela angulação, tem a forma como cada um tem isso determinado. Por exemplo, orientais têm os fios retos, assim, 90 graus. Eles nascem assim, e aí essas pontes de sulfeto, elas são 90 graus, né? Então, à medida que a gente vai indo, por exemplo, os caucasianos, que às vezes têm uns cabelos mais cacheados, eles também vão mudando essa conformação, e essas pontes de sulfeto também, elas vão fazendo os cachos de acordo com também essas forças que existem. Tanto é que, mesmo para fazer um transplante, quando a gente vai fazer uma biópsia, dependendo você tem que dar uma angulada no punch para conseguir isso. Porque senão, se você pegar todo mundo assim, 90 graus, você vai pegar, às vezes, ele seccionado. Quanto mais inclinado o folículo piloso mais cacheado esse fio vai ser, né? Eu acho que também a distribuição das células de queratinócitos também faz com que o cabelo curvado. Então, quando o cabelo é cacheado, quando ele dá a volta, eu tenho menos quantidade de células naquela região. Por isso que o cabelo crespo, ele é frágil. Né? A gente pensa que ele é forte, porque é cacheado, não. Ele é frágil, porque onde tem essa volta, eu tenho menos quantidade de células. Diferente da onde ele não deu a volta, que tem maior quantidade, né? Então, tem realmente a distribuição das células e a inclinação do folículo que faz com o meu cabelo. Isso é genético, né? Um cabelo, o quanto mais cacheado, é isso mesmo. Ele é mais fino. Mais fino. Isso, ele é mais fino. E é importante... Mais fino, mas, por exemplo, o afrodescendente, o cabelo é mais grosso, não? Não é, não. Mais fino. Mais fino. Na verdade, é porque o cabelo, às vezes, volumoso, dá essa ideia. Mas é um cabelo fino, sofre muita intempérie, por isso ele quebra mais. E porque ele tem menos quantidade de células cuticulares. Então, quando a gente pensa no fio, que a doutora Cília falou, que a gente tem a camada externa, que é a camada cuticular, a camada mediana, que é o córtex, e alguns fios a gente tem a camada... mais interna, que é a mais medula, interna, né? que é a medula. Isso. O cabelo crespo, ele tem menos camada cuticular. O que protege o meu fio mais internamente? São as cutículas. Se esse cabelo afro ele tem menos camada, então eu tenho menos proteção. Sim. Quando a gente pensa em um cabelo asiático, ele é grosso, ele é espesso. Porque ele tem mais quantidade de camadas cuticulares. Pode ver se você consegue fazer uma descoloração no cabelo asiático, é mais difícil, porque tem maior proteção. Até esse ativo químico chegar até onde eu quero descolorir, demora muito mais. Você não vai ter um loiro tão bonito. Vai ter um alaranjado, que aí tem toda a questão da melanina e tudo mais, né? Então, isso é importante também. E por que tem tanta quebra no cabelo afro, cabelo cacheado? Porque eles querem alisar, aí ele procura um profissional, coloca uma potência forte daquela química, onde vai ter quebrabilidade, justo aquele cabelo que é o mais frágil de todos, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem queda, tem gente que confunde queda com quebra, né? Porque quebra é mais por sobreposição de química. Alisamento, coloração, descoloração. Cresceu aqui meu cabelo, vou descolorir de novo. Sobreposição de química e vou ter quebra. Queda, realmente, quando a gente percebe que tem aquela parte branquinha, né? Que é a mucina. Então, é importante separar. Um dia desses, a Alessandra estava falando de uma menina que, por prender o cabelo, aí ela havia... Alopecia de tração. Alopecia de tração. Aqueles apetrechos de não fio... De tracionar. Não de tracionar. De aplique.
De alongamento, você fala? Tipo um cabelo artificial. Um aplique. O aplique. O aplique. Mega hair, que você queria, Mega. extensão. Assim. Qualquer coisa desse, né? Coisa desse. Sim, faz, claro. Sim, faz tudo muita. tudo que traciona, eu vou ter uma... peso, puxar, muito né? grande. Exatamente. Você sabe que uma vez... Eu mesmo, de tanto prender rabo normal, porque, vou pro Sim. centro cirúrgico, sempre ficava o cabelo preso. Então, deu uma afinada na parte de cima, porque, né, Sim. é uma atração, né? Uma atração. Eu já tive uma cliente que ela era circense. Ela fazia aquele espetáculo que ela ficava presa pelo cabelo. E ela começou a perder, né? E só que ela não tinha o conhecimento. Muitas pessoas não sabem que tracionar, eu posso ter queda e quebra, né? Nessa parte frontal. E ela ficou preocupada que ela começou a perceber que estava diminuindo. Aí, a partir do momento que eu falei para ela que o que estava ocasionando era esse número que ela estava fazendo, então ela teve que criar um outro número que tivesse uma repercussão tão grande quanto aquele número e diminuir os ensaios, porque os treinos eram diários. Nossa, imagina, então ela diminuiu. Hoje ela está na Rússia, tá super sucesso, mas ela conseguiu, ela faz menos vezes espetáculo. Então, quando ela está no Brasil, ela vem até mim, a gente faz todo um tratamento, mas melhorou muito. Então, tudo que a gente traciona, a gente puxa, bailarina, apliques, pessoas que fazem sempre o mesmo penteado, o mesmo modo de prender, isso pode, a pessoa vai ficando cada vez mais com uma retração nessa área, né? Frontal, da testa, temporal também. E mesmo pressão, né? Pressão, quantas pessoas, sim. por exemplo... que usam touca de centro cirúrgico, começam a ficar aqui com uma certa alopecia por causa da pressão. Eu me lembro há muitos anos verdade, de atender uma senhora, não, era uma moça, que ela trabalhava numa carrocinha de cachorro-quente. E aí tinha que ficar com a touca. E ela começou a fazer a alopecia exatamente onde o elástico batia. E então... Essa também as pessoas que, por exemplo, por questões religiosas, usam alguns lenços, algumas... não sei se vocês já viram aqueles indianos que vão prendendo e prendendo. Isso. Aí, tanto por tração quanto por pressão, também podem fazer alopecia. Pensa, né? Há quantos anos a gente faz depilação? E aí você vai... As nossas mães, de ficar tirando sobrancelha, que ficar com aquela sobrancelha fininha, né? Que na época era moda, por que isso acontece? Porque você vai arrancando esse fio em anágeno sequencialmente, até um dia que o folículo fala, também não quero mais. Embirrei. E aí não nasce... enquanto a gente consegue, né, tirou o fator causal, muitas vezes a gente consegue repilar. Isso. Mas tem algumas que já por uma atração tão seguida de tantos anos... que aí é só transplante. E aí, assim, o que dá para ser feito? Realmente suspender o que está prendendo, ocasionando essa atração e mudar. Mas eu tenho que trabalhar de cabelo preso. Muda, né? Deixa mais fofo. Também trocar o elástico para que não dê tantas voltas, para não tracionar tanto, né? Hoje tem uns elásticos que são revestidos com tecido. Então, tem como a gente mudar isso, né? Quanto antes. Bom, estamos caminhando para o final do episódio, né? E vocês têm as clínicas, né? A gente podia falar um pouco dos tratamentos oferecidos nas clínicas. Sim. Bom, então assim, a partir do que foi desenhado toda a necessidade ali do paciente, a gente tem tratamento de couro cabeludo, que é o que a gente fala que é o scalp care, né? Que é só couro cabeludo, muito utilizado para homens, né? Então, homens que têm dermatite, que têm oleosidade, caspa, descamação, então a gente sempre faz tratamento. O scalp care. Tatuagem com... Não. É tratamento com produtos mesmo. Com produto, assim. Com tecnologias, né? Não é tatuagem com produto. O Anderson fala do microagulhamento. Né? Microagulhamento. Também entra o microagulhamento, né? Mas aí vamos por parte. Vamos lá. O scalp é um tratamento onde a gente usa ativos farmacológicos, cosméticos associados às tecnologias. Laser, alta frequência, a gente usa o ILIB, que trabalha como sistema como um todo. Nós temos o spa hair, que é um tratamento de couro cabeludo e fios, aí é mais indicado para mulheres. Nós temos tratamentos
pré e pós-química. Nós temos tratamento que é o Vita, que a gente fala que é um microagulhamento automatizado. Então, a gente vai melhorar ali, estimular o couro cabeludo a trazer fios, né? Então, tratamento para queda e também preventivo, né? Vamos dizer assim. E a gente tem os injetáveis também, que é a parte da doutora. Quer falar um pouco? Isso, que muitas vezes o paciente chega até a Mais Cabelo querendo tratar o todo e fica essa questão bastante dos fios, né? E aí, comigo, a gente faz essa parte do MMP, que é o que você perguntou, da intradermoterapia. MMP só para... Microinfusão de medicamentos na pele, ou pela pele. E aí, a gente utiliza uma máquina, que ela originalmente é descrita como uma máquina de tatuagem, por isso você perguntou, né? Isso. E aí, a gente vai colocando o produto, né? E microagulhando em cima para ajudar nessa permeação do drug delivery, né? Que a gente utiliza. Então, a gente faz tanto o MMP quanto a intradermoterapia, que é da injeção mesmo, dentro do couro cabeludo e colocando esse medicamento lá na derme, que é onde está que é a camada, né? Tem epiderme, a derme, que é onde estão ancorados os folículos. Então, temos esse tipo de tratamento lá com a parte médica, né? E aí, sempre associada ao tratamento da terapia capilar para poder melhorar, especialmente a questão de oleosidade, dermatites. Dermatites, você sabe, tipo, o paciente, a queixa é muita coceira, né? Então, assim, acho que... suja, né? O pessoal às vezes chama de caspa, né? acho Caspa, que é você chega queixando dessa coceira, né? Normalmente a gente começa a trabalhar, sempre preparar esse couro cabeludo, né? Então, a gente primeiro inicia com um tratamento de couro, que a gente pensa um couro cabeludo saudável, e vamos ter fios mais saudáveis, né? E aí, a gente direciona depois para procedimentos médicos. E é legal também que a gente avalia o fio, né? Então, a gente tem tratamento para os fios também. Então, tem fios que vai precisar de uma reposição de aminoácido, de proteína, porque está com perda de resistência naquele fio. Ou fio que tem muita porosidade, frizz, a gente tem que fazer uma reposição lipídica. E também cabelo que precisa... hidratação, cabelo que faz muito progressiva, que tem muita quebrabilidade, então tem que melhorar a condição, umectação daquele fio, né, com a condição hídrica desse fio. Então, a gente sempre associa couro cabeludo e fios. Que a gente vai ter que um dia chamar a doutora Sandra de novo, porque só agora ela falou, quer dizer que o cabelo come 3 coisas diferentes. Sim. Então, assim, que a gente às vezes vai ter que adequar o cardápio, né? O menu, isso. de acordo com o que o cabelo precisa, né? Assim, ela falou de hidratação, né? Que seria água, falou de proteína, falou de lipídio, de gordura. Então, você vê assim, o quanto que é complexo, mesmo assim, até o tratamento de fio, o quanto que é complexo, né? Então, a gente vai... E a gente faz uma avaliação precisa para que a gente indica também. Sim. Poxa, eu uso, eu faço tratamento, mas não consigo uma performance. Usar em casa, né? Porque tá errado. Às vezes eu tô usando o produto errado. Quantas vezes você vai no supermercado e compra um shampoo que está lá, você fala... É esse mesmo. Esse aqui tá falando que é para fortalecer. Eu vou nesse aqui mesmo. Eu sempre quero brilho. Então, você pega o de brilho, tem um anti-queda, aí você compra o anti-queda. Então, às vezes a gente vai por esse caminho, aí você chega em casa e fala, mas não deu certo. O cabelo não ficou bom, não, eu esperava. E outra coisa, tem pessoas que falam, meu cabelo tá seco, vou comprar um shampoo nutritivo, que é rico em lipídios. E eu tenho uma dermatite seborreica no couro cabeludo. Então, é importante a gente indicar um shampoo específico para o couro cabeludo e um shampoo específico para o fio. Senão, eu vou sobrecarregar esse couro cabeludo e pode piorar, ter o processo inflamatório. Isso é importante também. E às vezes os pacientes perguntam assim, mas eu posso comprar shampoos de linha, tipo, o shampoo de uma linha, o condicionador de outra? Deve, inclusive, né? Porque às vezes é isso, você tem uma dermatite seborreica, mas você quer, porque o cabelo, a gente faz luzes. Mas então eu tenho que passar realmente o shampoo para cabelos secos, porque não, gente, é para lavar, shampoo lava o couro cabeludo. Então, muitas vezes você tem que realmente mesclar as duas coisas. Isso. Bom, vamos caminhar aqui para as nossas considerações finais. Doutora Sandra, por favor.
Primeiramente, quero agradecer. Pode deixar também o seu contato para as pessoas que puderem achá-lo. Sim. Primeiramente, quero agradecer o convite. Foi um bate-papo bem gostoso, acho que foi bem produtivo, né? E nós estamos com uma clínica ali na região dos Jardins, na Rua Padre Manuel de Chaves, bem no comecinho da Rua Mauri, número 62. Depois eu deixo o contato, isso, tá certo? A gente coloca o link. Isso. E eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui de um assunto que é minha paixão da minha vida, que é esse mini órgão aí, que é o folículo piloso, cabelo. Obrigada, gratidão. Nós que agradecemos. Doutora Cecília? Mais uma vez, obrigada também por falar de um assunto que é tão gostoso, né? Exatamente. Você quase não gosta de cabelo. Eu acho que eu agradeço bastante. Eu acho que é um assunto que me intriga, né? E eu te agradeço muito, Sandra. Eu acho que a gente vai ter que te trazer mais vezes, porque o quanto realmente de informações aí que a gente vai precisar, né, de aprofundar um pouquinho. Muito obrigada. Bom, agradeço a presença das senhoras. Agradeço a nossa audiência e deixarei 2 conselhos. Não existe uma resposta simples para problemas complexos, como vocês viram aqui nesses 2 últimos episódios. E o segundo, se forem fazer o agulhamento, peça uma agulhinha adequada, que por experiência própria dói muito aquilo lá. Homens. Tá? E até o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos. Obrigada.